Seus pensamentos têm um poder, eles têm uma força e pode ser isso que está atrasando a sua vida. Pode ser isso que está impedindo você de progredir e de alcançar aquilo que você quer. Eu entendi isso há mais de 10 anos atrás e eu posso dizer que foi, digamos assim, um divisor de água, sabe? Quando você percebe e tem clareza de que aquilo que você mesmo está fazendo pode estar impedindo você de progredir. E existem outras esferas da vida que causam esse mesmo impacto, como você saber o que tem que ser feito e ainda assim não fazer. A tão temida e conhecida procrastinação. Mas esse daí é papo para outro vídeo. Aqui eu quero me atentar apenas à força que tem as suas palavras, a força que tem aquilo que você diz diariamente e como isso pode realmente impactar a sua vida e, de certa forma, travar ela para aquilo que você tanto deseja. Eu já compartilhei aqui em outros vídeos, talvez você já tenha visto, a minha história sobre o quanto eu reclamava, o quanto eu era aquela pessoa pessimista para baixo, que só reclamava, que só via as coisas negativas. E as pessoas viam isso. Até que em um certo momento alguém chegou para mim e falou: cara, você reclama demais, você só vê as coisas negativas, você só vê o lado ruim das coisas, isso vai acabar afastando as pessoas de você, vai fazer você ficar sozinho. E naquele momento eu tinha duas opções: ou eu via aquilo dali como um ataque, ou eu via aquilo dali como uma crítica construtiva, como realmente algo que fosse para me ajudar. E eu optei em olhar por esse lado, eu optei em olhar pelo lado de que essa pessoa está tentando me ajudar, porque era um amigo que eu tinha no local de trabalho, e a gente sempre conversava, passava tempo junto ali, então existia uma certa honestidade de um para o outro. Então eu decidi levar por esse lado, eu decidi aceitar que isso realmente poderia ser verdade, mas era tão normal para mim, era tão enraizado já esse comportamento, que realmente eu não percebia que aquilo estava acontecendo, que eu não percebia que a todo momento eu estava reclamando, de todas as situações eu estava reclamando, estava sempre murmurando, e como aquilo ali podia estar atrasando a minha vida. Então eu comecei a refletir e perguntar para outras pessoas próximas se elas percebiam isso também. E, para minha não surpresa, todos disseram que sim. Alguns de forma mais leve, mais branda, tentando: olha, veja bem, você reclama, mas isso é normal, então você reclama, mas é num tom de brincadeira. Porque sempre tem aquela reclamação num tom de brincadeira. Mas você está soltando palavras, você está sempre reforçando coisas que podem estar acontecendo e que vão continuar acontecendo por você estar reforçando isso. E ok, você talvez possa pensar agora: ah, mas isso é besteira, isso não existe, não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. E na verdade tem. Da mesma forma com que o ambiente que você está, ele vai mudar os seus comportamentos, a forma com que você fala, a forma com que os padrões de comportamento que você tem de conversação, não é bem essa a palavra, não é bem essa a explicação na verdade. Mas da mesma forma com que o ambiente molda os teus comportamentos, aquilo que você está sempre repetindo, sempre falando, também molda os seus comportamentos, também molda quem você acaba se tornando. Então quando você começa a sempre reclamar, você vai se tornar uma pessoa pessimista, que vai ver sempre o lado negativo das coisas, não vai conseguir enxergar as possibilidades daquilo dar certo. Então isso começa a moldar também os seus hábitos. Vou tentar exemplificar ainda melhor isso. Eu conheço uma pessoa que, assim como eu, ela reclama, na verdade, de tudo. Ela reclama realmente de tudo. Nada, nunca tá bom para ela. Você faz as coisas do jeito que ela quer, ela vai lá e reclama daquilo. Ela procura alguma coisa para reclamar. Ela sempre, parece que para ela puxar a conversa, para ela puxar algum assunto, poder conversar com as pessoas, ela precisa reclamar de alguma coisa. Então a vida dela, a gente nota que quem está em volta ali consegue perceber que parece que a vida dela é uma vida infeliz, é uma vida insatisfeita, é uma vida onde a pessoa só está empurrando com a barriga, como diz o ditado. E até mesmo nos momentos que são os momentos que é para ser alegres, mesmo que todo mundo que está à volta dela possa estar feliz, ela continua naquele mundinho onde ela só vê o lado negativo. Ela continua naquele mundinho onde ela tenta praguejar a todo momento, tenta reclamar a todo momento, as coisas nunca estão boas. E não é naquele sentido de que, puxa, tá ótimo, mas a gente pode melhorar. Às vezes a pessoa pode pensar: tá bom assim, tá legal, tá bacana, mas a gente pode melhorar. Sempre visando um progresso. E não é nesse sentido. É naquele sentido de que realmente existem coisas que não me agradam e fica só olhando para esses lados, em vez de tentar visualizar as coisas de uma forma mais positiva. E então a gente percebe, quem está em volta, que realmente a vida dessas pessoas parece que não vai para frente, parece que nada tá bom, parece que nada é feliz, parece que nada deixa ela com paz de espírito. E você talvez conheça uma pessoa que também haja dessa forma. E eu tenho certeza que, assim como vieram e falaram para mim, eu ficar reclamando iria afastar as pessoas de perto de mim,
você também tem esse mesmo pensamento dessa pessoa. Ou talvez você seja assim e não percebeu ainda. E como foi que eu comecei a perceber que isso realmente atrasa a nossa vida? O primeiro impacto que eu tive foi esse, onde a pessoa veio para mim e falou diretamente: olha, eu acho que você reclama muito, as pessoas vão se afastar de você. Isso não é legal, as pessoas não querem estar sempre próximas de quem só reclama. E a partir desse momento, eu comecei a mudar. E eu pude perceber que realmente, quando você muda esse padrão de comportamento, de só ver as coisas negativas, de só ver as coisas ruins, parece que a sua vida automaticamente se torna mais feliz. Mais do que isso, ela se torna mais próspera. Porque você para de enxergar apenas os problemas e você começa a enxergar soluções. E em vez de você agora estar praguejando, só falando coisas negativas, falando coisas pessimistas e levando não só a sua vida e o seu pensamento, mas também as pessoas que estão à sua volta para esse lado, você começa a mudar isso. Você começa a ver o lado positivo, ver as possibilidades de fazer as coisas melhorarem, ver a possibilidade de fazer as coisas progredirem. Você começa a ter mais ideias, em vez de reclamar sobre o que está errado, você começa a ter ideias sobre o que poderia melhorar, sobre como poderia melhorar. E isso começa a fazer as pessoas que estão ao seu redor também perceber isso e quererem agir da mesma forma. Porque, perceba, às vezes, no seu meio de convívio, no seu ciclo social, talvez tenha 10 pessoas e você é a pessoa que reclama. Talvez uma ou duas vão acabar agindo da mesma forma que você, mas o restante não vai gostar disso. Com o tempo, isso vai começar a se tornar cansativo, porque as pessoas querem progredir, as pessoas querem ir para frente, elas querem alcançar aquela vida que elas sempre sonharam e aquela vida que elas desejam. E quando eles têm uma pessoa perto que está impedindo isso de acontecer, parece que deixa isso mais longe de acontecer, porque só vê lado negativo, só vê reclamação, só vê o que dá errado, só vê o que não pode dar certo por causa do que pode dar errado. Isso começa a afastar as pessoas. Agora, se você muda o jeito de agir e começa a olhar o lado bom, começa a tentar ver as possibilidades do que pode dar certo, ou simplesmente tentar ver outras formas de que pode dar certo, caso alguém traga essa ideia de que, olha, não vai dar certo por causa disso, então vai dar errado por causa disso, e você seja a pessoa de que, calma aí, isso pode acontecer, mas então vamos fazer dessa outra forma. Você começa sempre a trazer soluções para alcançar aquilo que as pessoas que estão ao seu redor e você mesmo quer alcançar. E isso também vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Isso também vai fazer com que agora, em vez de uma ou duas pessoas que vão te apoiar, vai ser o grupo todo, porque o grupo todo quer ter esse mesmo sentimento, o grupo todo quer alcançar esse resultado, quer alcançar os seus próprios objetivos. E quando tem pessoas à sua volta que, em vez de te pôr para baixo, te anima, te realmente mostra oportunidades e mostra que, beleza, pode ser difícil, mas não é impossível e você consegue, te realmente traz essa motivação que falta tanto hoje em dia nas pessoas. Isso aproxima mais as pessoas, isso vai aproximar mais aqueles que estão ao seu redor. E eu pude perceber isso quando eu mudei esse meu jeito de ser. Eu pude perceber isso quando eu mudei de ser a pessoa que só reclamava no grupo para ser a pessoa que ia fazer as coisas acontecerem, ia fazer as coisas darem certo. E isso teve um impacto gigantesco nos últimos 10 anos da minha vida. Eu digo que minha vida mudou realmente em 180 graus, de uma pessoa que morava num pensionato, pagando R$ 250 por mês de aluguel, para uma pessoa que hoje mora no litoral de Santa Catarina, numa casa maravilhosa, abençoada, com um espaço, com um quintal, num condomínio, com pessoas boas ao redor. E você começa a atrair também pessoas boas. É realmente sensacional como pode impactar a sua vida quando você muda algumas atitudes. Parecem pequenas, mas que tem um estrago gigantesco na sua vida, que tem um estrago gigantesco na forma com que você vai alcançar os teus resultados e alcançar aquilo que você tanto quer. E eu pude perceber que essa mudança, ela realmente se torna um estilo de vida. Ela se torna um hábito, se torna uma questão de você começar a perceber que você reclama demais, ou as pessoas que estão ao seu redor reclamam demais, e que para você alcançar aquilo que você deseja, você só precisa entrar no que eles chamam de vibração certa, porque assim você começa a atrair as coisas que estão ao seu redor, que você quer. Em vez de atrair o que é negativo, porque quando você começa a olhar só para o lado negativo, você atrai mais disso, porque é um comportamento, é realmente um hábito que se torna na sua vida. Então você começa a sempre olhar o lado negativo das coisas, porque é esse o seu comportamento, é esse o padrão que você configurou a tua mente. E você começa a reclamar sempre sobre isso. Isso é um comportamento que se torna um hábito, mas isso pode ser mudado, isso pode ser alterado. Um comportamento, seja bom ou ruim, ele pode ser substituído. E você pode começar a substituir ele para um comportamento bom.
Em vez de você praguejar, em vez de você só reclamar, só falar coisas erradas, você pode simplesmente começar a olhar o lado positivo disso. E eu comecei dessa forma. Eu comecei sempre que eu reclamava, porque não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Não é hoje você aqui reclamando e de repente você decide, ok, não vou mais reclamar e acabou. Você nunca mais reclama. Não é assim que funciona. Por ser um hábito, por ser algo já enraizado, um comportamento muito forte, você vai continuar fazendo isso no decorrer dos dias, no decorrer dos meses até. Mas a diferença é que agora você está consciente de que isso acontece, você está consciente de que você quer mudar esse comportamento. E quando você está consciente disso, você pode, no momento em que você reclamar, simplesmente parar e falar, não é isso que eu quis dizer, eu retiro o que eu falei e na verdade o que eu quero falar é uma coisa positiva. E aí você diz alguma coisa positiva. E com o tempo isso parece besta e bobo, eu sei, é tão simples de ser feito e é justamente por ser tão simples que a maioria das pessoas não fazem, porque aquilo que é simples, aquilo que está na sua cara, aquilo que é óbvio, às vezes parece que não funciona, porque as pessoas estão sempre esperando por um milagre fantástico, um milagre que mude, que seja aquela coisa sobrenatural, que precisa ser assim fantástico para que possa parecer realmente um milagre. E não que você mudar um comportamento seja um milagre, não é isso, mas existe essa comparação de que é tão simples e fácil que às vezes um milagre também pode ser simples e fácil de acontecer, só que você não percebe que ele aconteceu porque ele é algo muito simples, como a própria palavra diz. E a gente está sempre esperando algo grandioso. Então eu passei a fazer isso. Eu passei simplesmente no momento em que eu reclamava, eu parava e falava, calma aí, não é isso que eu quis dizer. E em seguida eu já falava algo positivo. Eu já tentava ver uma oportunidade naquilo que aconteceu. Ou ter um ponto de vista positivo. É aquela famosa história de que, olha, aconteceu isso, mas poderia ter sido pior, entende? E eu comecei a tirar um proveito disso. Comecei a tirar um proveito no sentido de que, ok, aconteceu isso, mas veja bem, nós estamos bem por causa de tal coisa. Ou então aconteceu isso, talvez seja porque não era para acontecer tal coisa. E assim você começa a ver o lado positivo e você vai mudando a forma de agir. É claro que também existe um certo limite para isso, para você não se tornar uma pessoa chata. Só que para aquelas coisas que realmente são importantes e necessárias, você vai entender que você vai sim poder falar, vai sim poder compartilhar e as pessoas vão adquirir isso de modo positivo e aceitar isso de modo positivo. Mas para a sua vida como um todo, vai sim servir como você sempre ter essa visão e sempre ter esse olhar de que algo de proveito pode sair de tal situação, mesmo ela sendo uma situação negativa. E esse aqui é mais um vídeo daqueles que você pode não acreditar, mas funciona. E você pode tirar a prova real na sua vida mesmo. Basta você deixar de lado esse ceticismo, caso você esteja até aqui agora, mas acha que realmente isso é besteira, não funciona, é porque você não colocou em prática. Então deixa de lado o ceticismo e começa a colocar em prática. Faz isso por um mês para você ver se as pessoas que estão ao seu redor não vão notar diferença e você mesmo vai começar a notar diferença naquilo que você quer alcançar. Porque você vai ver que agora parece que as coisas se tornaram mais fáceis. Porque você não está só vendo o problema, você tirou esse lado negativo de só ver as coisas erradas e começou a ver as oportunidades. E por isso, aquilo que você tanto deseja parece que se torna mais fácil agora. Porque você começa a realmente ver que, caramba, só tem oportunidades. Existem várias formas de chegar naquilo que eu quero. E talvez a forma que deu errado ontem ou deu errado hoje, simplesmente é porque não era para acontecer, mas eu tenho outras oportunidades aqui. Então você continua mantendo a visão em algo positivo e no seu objetivo final. Então eu te desafio aqui a fazer isso por uma semaninha, sem reclamar. Inclusive tem um livro muito bom que chama isso, eu acho que é Um Dia Sem Reclamar, se eu não me engano, o nome do livro. Eu tinha ele aqui, mas eu acabei me desfazendo dele. Mas faça esse teste. Depois volta aqui nos comentários e diz como é que foi. Eu realmente duvido que você não vai sentir algo bom. E mais do que isso, depois que eu parei de reclamar e parei de ter esse olhar pessimista, eu comecei também a agradecer pelas coisas boas que eu já tenho na minha vida. E agradecer por coisas simples, você não precisa ter algo diferente todo dia acontecendo. Mas isso também pode ser uma conversa para um outro vídeo. Mas comece a fazer isso, sempre que você reclamar, você parar e corrigir o que você falou. Corrige puxando para algo positivo, corrige puxando para uma visão de algo bom. E faz isso por apenas uma semana para você ver se você não vai começar a mudar e mudar também a visão das pessoas que estão ao seu redor para quem você é. Esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje foi o vídeo número 57, ou bom se fosse, né? Tô me adiantando aí. Hoje foi o vídeo número 55. Daqui 2 dias a gente chega no 57. Beleza? Então um forte abraço aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!